num fechamento alternado. 14 dias de comércio fechado, só com as atividades essenciais funcionando, e depois 14 dias com o comércio novamente aberto, e assim sucessivamente. E deve ser implantado também um acompanhamento mais eficiente dos infectados em todos os municípios. O Estado quer criar um centro de controle com 2.000 monitores para acompanhar quem testar positivo para a Covid e todos os contatos de cada paciente. Também devem ser feitos mais testes. Esse é o ponto principal para a gente conseguir quebrar a cadeia de transmissão. Eu identifico o caso, eu busco os contatos, isolo e monitoro. As restrições valem a partir desta terça-feira. O governador Ronaldo Caiado disse que vai incluir as novas medidas no decreto que já está em vigor desde abril. Esse decreto tem validade para todo o estado, mas depende da adesão, ou seja, da regulamentação em cada município. Diante da seriedade do quadro, eu peço a todos, respeitem as regras baixadas a partir de amanhã, para que todos cumpram a quarentena nos próximos 14 dias. O que nós queremos neste momento é chegar a um patamar de isolamento de 55%. As novas restrições incluem também o cancelamento das cirurgias eletivas, porque há risco de faltar medicamento para os pacientes internados em UTIs. Nós temos a grande maioria dos medicamentos, ela está com menos de 6 dias de estoque, né? 6 dias, gente, é uma semana, né? E essas medicações, elas são utilizadas para sedativos, para manter o paciente entubado e também para fazer a intubação. O estudo da Universidade Federal de Goiás, que serviu de base para as novas medidas, projetou que seriam necessários 2.000 leitos de UTI só para a Covid. Por mais que seja, às vezes, amargo, é distante, a gente não consegue chegar em 2.000 leitos de unidade de terapia intensiva. O Hospital de Campanha de Goiânia atingiu 96% de ocupação na semana passada. E toda a rede estadual está trabalhando perto do limite. Hospitais particulares chegaram a 85% de ocupação. Na rede municipal de Goiânia, a ocupação já chegou a 100%, mesmo depois da ampliação da capacidade na última sexta-feira. E tem ficado acima de 93% nos últimos dias. A pesquisa da UFG também mostrou que, se o cenário continuar assim, toda a rede hospitalar entra em colapso daqui a 2 semanas. E isso significa mais mortes. Assumindo que a gente não conseguiria hospitalizar o dobro de pessoas que tem hoje por Covid, nós podemos ter um colapso no sistema hospitalar ali no final da primeira quinzena de julho, ali entre o dia 8 e o dia 15. E nós chegaríamos no final de setembro com aproximadamente 18.000 óbitos. Mas, de acordo com as projeções, o fechamento alternado, aliado ao telemonitoramento, pode reduzir em 76,5% o número de mortes. É salvar 10.283 vidas. Isso, governador, é toda a população do município de Petrolina. Eu acho que não fazer nada, eu concordo que é desumano, é irresponsável, é egoísta e é realmente as pessoas não terem capacidade, eu diria mais, não terem preparo moral para ocuparem os cargos que ocupam. Bom, a validade do documento em cada município vai depender da decisão da prefeitura, apesar de que o Ministério Público disse que vai cobrar a ação das prefeituras. Então, bora saber como os prefeitos estão reagindo a essa notícia, começando por Jataí. Bruno Dourado já está a postos. Boa noite, Bruno.
Olá, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui em Jataí, o decreto municipal que autoriza a abertura do comércio na cidade e que venceria amanhã foi prorrogado por mais 5 dias pelo prefeito Vinícius Luz. O comerciante aqui da cidade pode abrir as portas, mas com alguns cuidados, como por exemplo, comércio de roupas e calçados. O cliente pode entrar, fazer a compra, mas não pode experimentar no local. Tem que levar para casa e, se for preciso, volta e faz a troca. Em Chapadão do Céu, cidade também aqui da nossa região, inclusive cidade que já teve até barreira sanitária para impedir a entrada de turistas da região, está aguardando aí o decreto estadual, que deve sair inclusive nas próximas horas, para fazer uma análise, mas tudo indica que a Prefeitura de Chapadão do Céu deve aí acatar o pedido do governador e fechar o comércio a partir do dia 1º de julho para barrar o avanço da Covid-19. É uma situação, um assunto que vem dividindo opiniões aqui na região. Rosane. Obrigada, Bruno. E daqui a pouco a gente volta com outros municípios para saber a posição desse decreto, como é que está essa situação, porque agora eu quero chamar a sua atenção para dados da Secretaria Estadual de Saúde, que atualizou os números de casos de Covid aqui em Goiás. Olha só, nosso telão. Então, atualizando aqui no nosso telão, já são 437 mortes, 23.192 casos confirmados, 57.359 casos suspeitos e 28.294 casos já foram descartados. Bom, e um levantamento divulgado pelo Fantástico revelou que 3 cidades goianas estão entre as 10 com o pior desempenho em relação à evolução do coronavírus no Brasil. A lista foi divulgada com base nos dados do Ministério da Saúde, que levou em consideração apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes no período entre 14 e 27 de junho. Rio Verde no topo da lista. O aumento de mais de 850% no número de casos de Covid-19 aconteceu em apenas 2 semanas. Um salto de 419 para 3.983 casos. A testagem em massa, feita por grandes empresas, revelou um cenário que ainda era desconhecido. Em uma cidade que já passa de 6 mil casos confirmados e 50 mortes. A taxa de óbitos de nosso município, ela é considerada muito pequena, que é apenas de 0,8%, quer dizer que nós estamos sim no caminho certo, que é testagem em massa, isolamento social e, claro, a contribuição da população para nos ajudar nesse quesito. Outra cidade goiana que aparece em segundo lugar na lista divulgada pelo Fantástico é Itumbiara, mas os dados foram contestados pela Prefeitura. No dia 14 eram 75 casos, no dia 27, 186, o que representa um aumento de 148% e não 525%, como aparece no levantamento. Provavelmente, como eles analisam os dados do Ministério da Saúde, apesar de estarmos alimentando o sistema todos os dias, a leitura pode ter sido feita de um número maior de dias e liberada em 14 dias. Então há um aumento, mas não é o aumento que foi divulgado. A 9ª cidade que aparece na lista também é goiana. Formosa, no entorno de Brasília, registrou aumento de 228,24%, saindo de 85 casos para 279. E na comparação entre os estados brasileiros, Goiás também teve o pior desempenho, com um aumento de 172,16% no período analisado. O número exacerbado de casos é um alerta para a população no sentido de, olha, de fato esse vírus ele tem uma capacidade de disseminação absurda e que o comportamento da população seja um comportamento responsável a tal ponto que ela não estimule esse crescimento. Hoje o governador Ronaldo Caiado pediu aos prefeitos goianos para que fechem o comércio por 14 dias. Mas em Rio Verde a estratégia já está sendo adotada pela prefeitura. Nessa semana as lojas estão abertas, mas a partir de segunda-feira que vem, as portas voltam a fechar. Hoje o que nós podemos dizer é que 91% das pessoas positivas já estão curadas e recuperadas. Nós temos 70 pessoas internadas e 559 em isolamento domiciliar. O Arildo Palermo continua com a gente agora ao vivo para contar o seguinte. Um jovem de 20 anos desapareceu ontem à tarde. Segundo os bombeiros, o rapaz teria tentado atravessar o rio Turvo no município de Edéia e acabou sumindo na água. Arildo, boa noite para você. Como é que aconteceu essa história?
Oi, Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Helena, que ficou responsável por atender essa ocorrência, o homem desapareceu no fim da tarde de ontem. Ele estaria no Rio Turvo, que fica no município de Edéia, e teria tentado aí atravessar o rio a nado. E nesse percurso, então, acabou desaparecendo. Equipes dos mergulhadores foram acionadas e as buscas começaram. Só que o Rio Turvo é um rio largo e de água bastante escura. Por isso, só hoje, agora por volta das 5 da tarde, o corpo do jovem de 20 anos foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. O nome dele não foi divulgado. Até agora há pouco, algumas equipes do Corpo de Bombeiros ainda estavam no local aguardando o IML para retirar o corpo do rapaz. Rosane, com você no estúdio. Tá certo, obrigada, Arildo. E um homem continua desaparecido desde a semana passada, depois de um capotamento na GO 206 em sentido Govelândia-Quirinópolis. O motorista do carro perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista. No local não foi encontrado ninguém, apenas o veículo. A PRE acionou o Corpo de Bombeiros e fez uma varredura em hospitais da região à procura de possíveis vítimas do acidente, mas ninguém foi encontrado. A polícia disse ainda que parentes de Dorivaldo Borges de Oliveira, de 25 anos, informaram que ele seria o dono do carro e que estava só. O jovem saiu da cidade na terça-feira passada e não se teve mais notícias. Agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E a gente fala agora do caso da agressão a um comerciante idoso em Catalão. Ele segue internado e deve passar por cirurgia. A Aline Braga tem os detalhes. A polícia ainda não encontrou o jovem que agrediu um comerciante idoso aqui em Catalão, mas segue fazendo as buscas. As agressões aconteceram ontem, no finzinho da tarde, como mostram as imagens do circuito interno de segurança. O idoso pediu para que o jovem colocasse a máscara, que é de uso obrigatório, mas o cliente não gostou e partiu para cima do comerciante, que chegou a cair. Ele quebrou uma das pernas e vai precisar passar por cirurgia aqui mesmo em Catalão. Como eu disse, a polícia segue procurando o principal suspeito de ter cometido essa covardia aqui em Catalão. E a gente volta a falar sobre a reação dos prefeitos dos municípios goianos com o decreto anunciado pelo governo estadual. Jonathan Moreira está chegando agora para dar as informações, falar sobre o posicionamento das principais cidades da região sul do estado. Boa noite para você, Jonathan. Para você também, Rosane, para todos que estão nos assistindo. Aqui a Prefeitura de Itumbiara falou com a gente agora há pouco e disse que ainda não tomou nenhuma decisão. Estão analisando, estão vendo e que enquanto não tomar essa decisão, fica valendo aquele decreto que foi publicado na sexta-feira passada. Um decreto que não traz aí o fechamento total do comércio, mas traz algumas restrições no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos. Caldas Novas se reuniu hoje à tarde com a Prefeitura de Rio Quente, cidades vizinhas ali, pontos turísticos de Goiás. E eles estão avaliando, estão analisando. Será que vão aderir? Será que não vão? Tudo vai depender das notas técnicas das vigilâncias epidemiológicas e também sanitárias de cada município. Tem que aguardar. Morrinhos foi a única cidade aqui do sul a se posicionar. Segundo a Prefeitura, eles vão sim aderir às medidas que foram orientadas pelo governador Ronaldo Caiado. E que inclusive o feriado que comemora aí o aniversário de Morrinhos vai ser antecipada por causa desse fechamento. Cidade de Catalão, na região sudeste do estado, o prefeito disse que não participou da reunião com o governador do estado de Goiás, porque estava num outro compromisso e que está aguardando a publicação do decreto para ver o que vai ser feito lá na cidade. A gente, claro, segue acompanhando a situação aqui da região sul. Qualquer novidade, eu volto a te chamar, Rosane. Tá certo, Jonathan. E daqui a pouco a gente continua nesse assunto. Bombeiros levaram mais de 20 horas para conter um incêndio num depósito de armazenamento de algodão em Itumbiara. O fogo foi controlado no fim da manhã. O incêndio começou na tarde de domingo. As chamas se concentraram em um dos armazéns da empresa de processamento de grãos. Pegando fogo na Dreyfus aqui, ó, de Itumbiara. O fogo pôde ser visto de longe, inclusive por quem passava pela BR-153. As chamas teriam começado após os trabalhos de manutenção em um portão do local. O Corpo de Bombeiros de Itumbiara foi acionado para controlar o incêndio. Brigadas da empresa
também atuaram no combate ao fogo. O fogo avançou durante a noite e madrugada. Os bombeiros utilizaram toda a água dos reservatórios da empresa. Também foi preciso utilizar água de uma indústria que fica ao lado. Tudo para tentar conter as chamas. A fumaça densa que saía do armazém foi vista durante horas. Apesar da dimensão do incêndio, ninguém ficou ferido. Hoje pela manhã ainda havia fumaça e os bombeiros atuavam no local. Olha, a empresa responsável pelo depósito diz que a unidade foi evacuada e nenhuma pessoa ficou ferida. A companhia também informou que está apurando as causas do incêndio. E um homem morreu hoje em um capotamento na GO 206 entre Caçu e Quirinópolis, no sudoeste do estado. A Polícia Rodoviária Estadual diz que a vítima estava sozinha no carro quando perdeu o controle do veículo e capotou. Jean Carlos Couto tinha 47 anos. O corpo foi levado para o IML de Quirinópolis. E só nesses 3 últimos dias, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu muita droga no interior do estado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Bruno Dourado, que tem mais informações para a gente, dessa vez sobre essas apreensões, né, Bruno? Por lá, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 6 quilos de cocaína na BR-060. Essa droga estava nas malas de uma mulher que estava em um ônibus que saiu de Mato Grosso para Brasília. Ela foi presa e disse que ia desembarcar em Catalão, na região sudeste do estado. Aqui em Jataí, um homem de 43 anos foi preso com 2 tipos de drogas. Mais de 8 quilos de cocaína e skunk, droga conhecida como super maconha. Toda essa droga estava na lataria de um carro. Já em Catalão, no sudeste do estado, um jovem de 28 anos que saiu de Uberlândia, no interior de Minas Gerais, foi preso com 60 quilos de maconha. Essa, Rosane, foi a maior apreensão da droga esse ano na cidade de Catalão, aqui na região. Volto com você. Obrigada pelas informações, Bruno. Vamos voltar a falar sobre o decreto do governo que prevê aí o fechamento do comércio a cada 14 dias? É que lá na região do entorno, a prefeita de Lusiânia deve anunciar a decisão amanhã. Mais informações com o repórter Danilo Moreira, que já está me esperando. Boa noite, Danilo. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Até o momento, nenhuma informação oficial foi divulgada pela Prefeitura aqui de Lusiânia, informando de como deve ser esse período de quarentena. Os assessores da prefeita Edna Aparecida disseram apenas que nessa terça-feira vai ter uma reunião com a prefeita e também com o gabinete de crise. Hoje a prefeita passou o dia, teve uma reunião com o governador do estado, Ronaldo Caiado. Hoje, a prefeita Edna Aparecida chegou a divulgar uma enquete nas redes sociais, perguntando aos internautas o que eles acham do lockdown. Teve um seguidor que chamou essa atitude da prefeita de ridícula. Teve outro que chegou a comparar a decisão da prefeita como se fosse uma simples escolha de roupa. Em um último dado divulgado aqui pela Secretaria Municipal de Saúde de Lusiânia, foram informados 710 casos confirmados da Covid-19 e 13 pessoas morreram vítima da doença. Rosane, eu volto com você. Obrigada, Danilo, pelas informações. 18 estabelecimentos foram autuados em Itumbiara por descumprirem medidas de segurança e higiene. Apesar do novo decreto restringir o funcionamento, muita gente já foi autuada. Na maioria dos casos, é porque foram encontrados clientes e até funcionários sem máscara. Os bares são os que mais infringiram as determinações, mas outros estabelecimentos, como supermercados e academias, também foram multados. Ao todo, 18 estabelecimentos foram autuados pela Prefeitura desde a semana passada, que foi quando o novo decreto entrou em vigor aqui em Itumbiara. Quem é autuado pela Prefeitura acaba virando também caso de polícia. É porque, além de descumprir o decreto do município, essas pessoas também vão contra o que diz o Código Penal. O Código Penal prevê pena de até 1 ano de prisão e multa. Então, o mesmo ato ele gera 2 consequências. A consequência administrativa, que é perseguida pela Prefeitura, e a consequência criminal, que é perseguida pela Polícia Civil. Todos esses comerciantes estão tendo TCOs lavrados e já saem da delegacia com audiência marcada junto ao Juizado Especial Criminal. A Prefeitura de Itumbiara informou que continua com as fiscalizações e quem descumprir as normas deve sofrer as sanções legais, já que se trata de uma questão aí de saúde pública, né? A
massa de ar seca mantém o sol em todas as regiões do estado, mas as temperaturas ficam mais amenas pela manhã. Em Rio Verde e Itaguari, o dia amanhece aos 15 graus. Adelândia fica um pouco mais quente, entre 18 e 30 graus. E em Cumari, a máxima não passa de 27 graus. A gente vai até Anápolis para saber como a prefeitura da cidade reagiu ao decreto do governo do estado que quer fechar o comércio de 14 em 14 dias. Bruno Mendes, boa noite para você. Olá, Rosane. Boa noite a você, boa noite a todos. A tarde aqui na Prefeitura de Anápolis foi de reuniões, mas até o momento não existe um posicionamento do prefeito Roberto Naves sobre o apelo do governador para essa quarentena nos próximos 14 dias. A Prefeitura de Jaraguá já disse que vai alterar as regras em relação ao funcionamento de bares e restaurantes. Inclusive, deve reforçar as fiscalizações nesses estabelecimentos, mas diz que, por hora, vai manter o comércio aberto na cidade. Já o prefeito de Porangatu, no norte do estado, também esteve reunido com as equipes técnicas da saúde, mas também ainda não se posicionou se vai ou não atender ao apelo do governador. A assessoria da Prefeitura de Pirenópolis disse que a cidade deve permanecer como está, com o comércio aberto para a população local, mas com todo o setor do turismo fechado para visitantes, uma forma de impedir o avanço da doença na cidade. Um posicionamento parecido foi adotado pelo prefeito de Goianésia. Ele demonstrou preocupação com as pessoas que estão desrespeitando o isolamento social na cidade, disse que mantém o diálogo aberto com o Estado, mas que, por enquanto, o comércio na cidade vai continuar aberto, não vai atender, por hora, esse apelo da quarentena do governador, a não ser que o cenário mude lá na cidade. A gente, claro, continua acompanhando toda essa situação e acompanha também se, nessa terça-feira, a Prefeitura de Anápolis e de Porangatu, se eles vão se posicionar em relação ao apelo do governador Ronaldo Caiado. Rosane? Tá certo, Bruno, obrigada. E em Goiânia, a região da 44, que tinha previsão de voltar a abrir as portas amanhã, ficou com sentimento de incerteza. O presidente da Associação dos Empresários da região da 44 diz que vem cumprindo as medidas do decreto há mais de 3 meses e que agora vai analisar as medidas adotadas pela prefeitura, porque só vai aceitar permanecer com as atividades suspensas se a quarentena for imposta para todos os setores. Bom, e o novo decreto também preocupou a Federação do Comércio e da Indústria. Depois daquela novela do abre e fecha na capital, as lojas que finalmente abriram depois de uma briga na justiça entre a prefeitura e o Ministério Público foram pegas de surpresa. A notícia de que o comércio voltará a fechar agora de 14 em 14 dias levantou a dúvida sobre as relações de trabalho. Os empresários alegam que é difícil manter os funcionários trabalhando nesse esquema. Vamos chamar agora, então, o Honório Jacometo para saber, Honório, se, enfim, esse documento foi publicado ou não. Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você também, especialmente para todo mundo que acompanha a gente. Por enquanto, não. Eu acabei de falar com algumas fontes que estão lá dentro do Palácio das Esmeraldas, onde estão reunidos o governador e também os seus secretários, e eles ainda estão ajustando o finalmente desse documento, desse decreto que vai ser publicado ainda hoje. Decreto que valerá para todo o estado de Goiás. Agora, ele só vai ter validade de fato, ele só vai, na prática, funcionar se os municípios, se as prefeituras aderirem. O que se quer é fazer um fechamento parcial. Pelos próximos 14 dias, contando já a partir de terça-feira, o comércio fica fechado, o comércio não essencial, os serviços não essenciais ficam fechados por 14 dias e depois voltam por 14 dias e assim sucessivamente, quantas vezes forem necessário e também até que haja um novo decreto. O que eu apurei é que nesses 14 dias as igrejas ficarão fechadas. Depois volta tudo normalmente, menos os eventos, os bares e os cinemas. Por que desse novo decreto nessa segunda-feira? Porque o governador teve acesso a um estudo da UFG, Universidade Federal de Goiás. O estudo mostra que, se nada for feito, se as medidas restritivas não forem aplicadas energicamente, em 2 semanas, a rede estadual que está preparada para o Covid-19 entrará em colapso. Ou seja, não teremos UTIs e que seriam necessárias 2.000 UTIs para atender todo mundo. E um outro número,
Um último número muito caótico, muito alarmante e preocupante. Segundo esse estudo da UFG, se nada for feito, 18 mil pessoas poderão morrer até setembro, vítimas da Covid-19. É por esse motivo que hoje o governador e também os secretários estão lá no Palácio das Esmeraldas preparando esse novo decreto que deve ser publicado até o final dessa noite e passa a valer já a partir de terça-feira. Rosane. Tá certo, Honório, obrigada. Agora são 7h35, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Você vai ver aí imagens de Anápolis, ao vivo da cidade de Anápolis. 7h37, estamos de volta e 3 funcionários comissionados da Prefeitura de Ouvidor foram presos em flagrante por peculato, que é crime de desvio de algo público para proveito próprio. A polícia informou que eles estavam usando máquinas da Prefeitura para fazer serviços numa fazenda particular. As máquinas são essas aí, uma pá carregadeira, um trator e um carro. Elas têm até a logo da Prefeitura de Ouvidor. Segundo os policiais, quando eles chegaram à fazenda Macaúba, que fica no município de Catalão e é particular, as máquinas trabalhavam na produção de silo para gado. Os servidores foram levados para a delegacia de Catalão. De acordo com a delegacia regional, como não cabe fiança para esse tipo de crime, os 3 homens foram transferidos para a cadeia de Catalão e estão à disposição da Justiça.